mas nas próprias capacidades que a gente tem, nas habilidades que a gente tem, né, que muitas vezes a gente não identifica elas, né, de poder se sentir capaz de poder executar alguma tarefa, de poder realizar algum sonho, de poder concretizar alguma ação, né, seja ela em qual ambiente for, seja com outras pessoas, né. E a confiança em si mesmo, ela vai sendo criada, né, dentro dessas perspectivas, né, que a gente vai se olhando, né, um pouco mais profundamente, sempre trabalhando essa questão do autoconhecimento para poder identificar essas habilidades que a gente tem, né. E a confiança é uma delas para que a gente possa abrir caminhos de poder concretizar algo que a gente almeja na vida, né? A gente sempre tem falado aqui sobre essas questões, né, de poder trabalhar o autoconhecimento, olhar mais para si, identificar nossas virtudes, que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Então, já trouxe alguns pontos aqui em relação a isso, no sentido de, por exemplo, numa entrevista de emprego, né, que às vezes o entrevistador pergunta pro candidato, né, qual que é a sua habilidade, qual que é seu defeito, né, o que você tem de bom, e a gente tem muita dificuldade de identificar esses aspectos na gente mesmo, né? A gente olha para o outro que a gente convive e a gente consegue olhar essas virtudes no outro. A gente consegue enxergar isso no outro, né? E em nós mesmos a gente tem uma maior dificuldade, né? Isso acaba sendo de uma maneira muito ampla e muito generalizada, que as pessoas elas realmente têm essa dificuldade. Por isso que a gente fala sempre de trabalhar o autoconhecimento. Porque é onde a gente começa a identificar essas virtudes na gente e a gente consegue começar a se conhecer um pouquinho mais, né, de ações que muitas vezes a gente tem consigo mesmo, com outras pessoas com quem a gente convive, para poder lidar melhor com os nossos desafios, né? E muitas vezes também é muito bom para a tomada de decisões. Às vezes a gente tem algo a decidir, que qualquer decisão que a gente vai tomar, ela vai ter um rumo. Se a gente não seguir por um caminho, mas for por outro, cada caminho vai gerar uma consequência, né? E muitas vezes a falta de trabalhar o autoconhecimento para identificar a autoconfiança, ela também acaba impossibilitando que tomadas de decisões mais assertivas sejam trabalhadas dentro daquele contexto que a gente está vivendo, daquela experiência que a gente está passando, né? E o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente identificar, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades, e trabalhar essa autoconfiança que a gente vai depositando em si mesmo, né? Quando a gente tem a autoconfiança, ela também não pode ser exacerbada, né? Então, tudo que é exagerado acaba realmente causando uma certa frustração também, né? E às vezes sai fora da realidade, daquilo que realmente a pessoa é, né? E isso muitas vezes pode causar conflitos, né? Muitas vezes mais internos do que externo, né? Então, quando a gente fala de conflitos internos, é quando a gente está brigando consigo mesmo em relação a alguma situação que está causando algum tipo de sofrimento, né? Então, quando a gente fala de poder tomar uma decisão, por exemplo, e a gente sabe que aquela decisão ela pode ser mais assertiva se conhecendo melhor, a gente consegue lidar melhor com aquela situação, né? Então, por quê? A autoconfiança em si mesmo é entender que aquele caminho que você está seguindo, ele vai te trazer mais leveza, vai te trazer conhecimento, vai te trazer uma relação afetiva consigo mesmo muito melhor, né, do que o conflito que poderia causar se não fosse pela falta de autoconhecimento, né? Por isso que a confiança em si mesmo,
ela estando ali num processo de equilíbrio, a gente consegue identificar melhor qual é o caminho a ser tomado, né, dentro de uma situação mais assertiva mesmo, né? Então a gente consegue, trabalhando esse autoconhecimento, identificar melhor aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Se eu vou continuar ou não fazendo aquilo, se é por boa vontade própria ou eu estou fazendo pelo outro, né? Então são várias condições que vão sendo colocadas que quando a gente tem a autoconfiança, a gente consegue ter um caminho mais amplo e uma visão mais ampla daquilo que a gente quer para si mesmo, né? A autoconfiança, ela constrói, né, situações muito mais prazerosas, né, para a nossa vida, para o nosso eu, para o nosso cotidiano, né, nas nossas relações interpessoais, né, que estão relacionadas não só com as pessoas do nosso convívio, que são ali os mais próximos, que seriam os familiares, mas também os amigos, pessoas de trabalho, né, com exceção de ChatGPT, hein, gente. Tecnologia não entra na autoconfiança, né? Porque por máximo que ela esteja ali oferecendo benefícios para a sociedade, né? A gente tem visto muito aí pessoas fazendo terapias, né, com ChatGPT, e realmente não é recomendado, né? Então, ela oferece muitos recursos bons, né? Muitos benefícios de ferramentas que realmente são muito acessíveis. Mas para a terapia é o psicólogo, né? Então, para a gente poder trabalhar a autoconfiança, é trabalhar com um profissional que esteja habilitado para poder te condicionar, para poder te orientar, para poder te mostrar qual o caminho para você encontrar a sua própria autoconfiança, né? Então, o sistema tecnológico, ele está à disposição, mas ele ainda não está apto para poder identificar isso, né? Que é a nossa realidade, que é o nosso, a humanidade, né? Um atendimento humanizado com um profissional, ele vai te auxiliar nesse processo, né? De reconhecer, trabalhar o autoconhecimento e também, com certeza, a autoconfiança, né? E a confiança que a gente também pode trazer aqui um pouquinho, também está relacionado ao outro, às nossas capacidades de poder executar algo, né? Então, quando a gente deposita a confiança no outro, né? Como vocês trouxeram questões de curso, por exemplo, a gente está colocando ali à nossa frente depositar a confiança naquele que tem conhecimento de transmitir algo para nós, né? Então, quando a gente se propõe a estudar alguma coisa, a aprender alguma coisa, e a gente está diante de alguém que está transmitindo o conhecimento que ele tem ou que ela possui, a gente está depositando uma confiança de aprendizagem naquele indivíduo que está à nossa frente, trazendo esses conceitos de aprendizagem que vão somar para a gente de alguma maneira, né? Seja um conhecimento, vamos supor, né, de uma receita, vamos colocar aí o exemplo da Ana Maria Braga, né? Esses programas, né, que trazem sempre alguma interatividade, que está ensinando um artesanato, né, que nem vocês já trouxeram para aprender crochê, o programa que nem da Ana Maria ou das mulheres, por exemplo, que falam sempre de receitas, está falando sobre astrologia, está falando sobre plantas, né, como cultivar plantas. Então, é uma variedade de assuntos, mas que alguém está ali que tem aquele conhecimento e que está transmitindo através de um canal de televisão o conhecimento que a pessoa tem. E quando a gente assiste a TV, né, que a gente está ali, ou até mesmo numa reportagem, né? Quando a gente assiste uma reportagem, a gente não sabe a veracidade, né? Qual que é a verdade daquela reportagem? Será que realmente isso tudo que a pessoa está dizendo aconteceu? É de fato uma realidade, né? Onde que é esse lugar? Gera curiosidades, né? E de alguma maneira a gente está depositando confiança naquele repórter que está trazendo aquela informação,
né? Daquela pessoa que está ensinando uma receita. Então você vê que são pessoas que nem nos conhecem, né? Tá ali dentro de um ambiente de televisão que está transmitindo conhecimento para milhões de pessoas que ele nem conhece ou que ela não conhece, mas que sabe que a confiança que tem de transmitir aquela informação está sendo depositado para aquela pessoa que está passando aquele conteúdo, né? Então, e não é diferente, né? Você vê que a confiança ela pode ser muito mais ampla, né? Muito mais amplificada do que a gente possa imaginar, né? Eu estou trazendo exemplos simples de pessoas que não conhecem a nossa figura, que não conhecem a nossa pessoa, mas que está ali transmitindo conhecimento e a gente está confiando nela. E aí, quando é com os nossos parentes, com os nossos amigos, com colegas de trabalho, né? São pessoas mais próximas que muitas vezes é muito mais difícil da gente confiar, né? Por quê? Né? Por causa de conflitos, né? São conflitos que vão acontecendo no decorrer do tempo, situações que estão próximas ali, que vai gerando uma certa desconfiança. E essa certa desconfiança que ocorreu diante de uma ação do outro, acaba se perdendo a confiança que a gente tinha naquela pessoa, gerando frustrações, gerando mágoas, gerando ressentimentos, aí torna-se algo muito mais profundo, né? E quando esses sentimentos afloram, né, a gente não coloca como uma forma de julgamento, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, né? É natural do ser humano depositar confiança na ação do outro, é natural do ser humano acreditar no outro, né? Quando é relacionamento amoroso, muito mais intenso, muito mais forte, né? Então você vê que a confiança ela está atrelada a tudo que a gente faz, né? Todas as pessoas com quem a gente convive, com todas as pessoas com quem passa pelo nosso caminho, a confiança ela está sempre presente de alguma forma. Mas ainda com tudo isso, a desconfiança, às vezes, ela vai sendo tão enraizada, que a gente desconfia de tudo e de todos, né? E isso se torna muito mais difícil da gente conseguir se relacionar com as pessoas que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio, né? E é algo que deve sim ser trabalhado, né? Porque muitas vezes a confiança, ela não está no outro, ela está em nós, né? É eu que confio em você. É você que confia na pessoa que está passando a receita na TV, porque você vai preparar ela como ela recomendou. Mas a confiança que foi depositada naquela pessoa veio de você, não dela, né? Então, assim, a expectativa de uma confiança, desse sentimento, que ele é um sentimento puro e nobre, ele é depositado através de nós, né? Não é o outro, né? Por isso que muitas vezes situações e ações das outras pessoas geram frustrações e sentimentos muitas vezes que não são tão agradáveis para nós, né? Mas é onde a gente entra numa avaliação, né? Por que eu estou tendo este sentimento, né? Será que a questão da confiança que eu depositei na pessoa é a mesma que ela possui em mim, né? É a mesma que ela trabalha em relação em mim? Será que é recíproco, né? Quando a gente fala de reciprocidade, a confiança que você tem na pessoa é a mesma que a pessoa tem em você, né? E as duas agem da mesma forma, né? Com clareza, não necessariamente tendo as mesmas ações, né? Porque os acontecimentos e as pessoas têm a sua personalidade, são diferentes, né? Mas a maneira de agir, automaticamente, com as ações daquela pessoa, ela vai gerando um vínculo muito maior entre elas, e essa confiança, ela vai sendo mais forte, ela vai se tornando mais enraizada, muito maior, né? Muito mais, eu diria assim,
de uma maneira que, como se diz o ditado, né? Eu confio em você de olhos fechados, né? Então você sabe que mesmo independente de qualquer situação, qualquer coisa, a atitude e a ação que aquela pessoa tomar, você vai estar confiando naquilo que ela está falando, naquilo que ela está fazendo, né? Porque mesmo que não te agrade, mas existe um vínculo muito bom entre vocês que acabam realmente gerando esse relacionamento saudável, né? De poder confiar um no outro, né? E essa relação é muito mais próxima, eu diria, né? Está muito ali envolvido com os nossos pais, né? Não sei da situação e circunstância de cada um, mas às vezes a gente se identifica e tem uma aproximação maior com a mãe ou com o pai. Em situações de hoje, né, e algumas situações antigas, a gente vê que tem pessoas que têm um vínculo maior com o tio, com avós, né? Nossa, o vínculo de avós, quando a gente fala de avô e vó, a gente vê as histórias, né, que as pessoas trazem, as lembranças, né? Esses dias, ouvindo uma rádio, eles estavam falando sobre as lembranças de infância, o que a pessoa gostava mais, né? E assim, de 10 pessoas que eu ouvi, 8 falaram dos avós, né? E eu achei muito interessante isso, porque a gente fala que avô e avó estraga o neto, né? Que deixa fazer tudo, dá liberdade para fazer tudo. Mas isso gera uma lembrança afetiva e uma confiança e um vínculo muito bom, né? Porque a lembrança, ela fica, né? Você vê que a pessoa está ali. Qual foi a sua melhor lembrança de infância? A primeira coisa que vem na cabeça, é quando eu passava o final de semana na casa da minha avó, quando eu passava as férias escolares na casa da minha avó, quando minha avó fazia aquele bolo de aniversário para mim, né? Tudo era a avó que fazia de bom. O pai e a mãe tá totalmente fora desse contexto, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente vê o quanto a confiança ela vai sendo construída desde a nossa infância, né? E essas pessoas próximas é que vai dando esse suporte, esse apoio, esse espaço, essa abertura para a gente construir isso, né? E seria muito bom se essa confiança ela fosse selada também com outras pessoas do nosso convívio, né? Muitas vezes irmãos, né? Cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, né? Pessoas que vão chegando na família. E às vezes você também tem uma identificação maior e cria-se um canal de confiança muito interessante, né? E isso é onde a gente vai trabalhando no aspecto de trabalhar essas frustrações, né? Porque, veja bem, por máximo que todas essas pessoas, né, que passaram ou estão no nosso caminho, em algum momento teve algum sentimento de frustração, de mágoa ou ressentimento, a gente consegue identificar que existe vínculos de confiança muito bons para nós, né? E é através disso que a gente deve alimentar essa consistência de poder manter isso em nós mesmos, né? Porque, como eu disse, né, a confiança ela não está no outro, ela está em nós. Né? Então, se você confiou, mas aquela pessoa de repente não teve uma ação legal com você, não significa que ela não é uma pessoa boa, né? Ela tem um coração bom, ela tem ações boas, mas talvez esteja mais relacionado com você que depositou a confiança porque não atendeu às suas expectativas, né? Então, está mais relacionado com aquilo que a gente espera do outro do que realmente aquilo que ele pode oferecer. E mesmo assim, aquilo que ele pode oferecer não é ruim, né? Só não é aquilo que a gente quer, né? Então, às vezes, não é aquilo que a gente quer, mas algo está sendo oferecido ali. E tentar ter um olhar positivo diante da ação do outro, mesmo que talvez não tenha sido aquilo que você deseja, isso também pode modificar e ajudar a melhorar e mudar esses sentimentos que muitas vezes a gente alimenta, que trazem esses ressentimentos, as mágoas, né? E sentimento que não é muito agradável para nós mesmos, né? Então, eu acho que a reflexão
de hoje, a gente colocar, é como se colocar no lugar do outro, né? Se eu trago a autoconfiança primeiro, né? E o outro, de repente, não trouxe uma ação que não foi muito legal comigo, se eu estivesse no lugar dele, né? Como que eu agiria ou o que eu faria, né? Numa situação que ocorreu entre ambas as partes, né? Se de repente eu agisse da mesma forma que o outro agiu, como que ele se sentiria? Será que ele também geraria algum tipo de ressentimento com a minha pessoa? Que às vezes também a gente tem ações que podem causar algum desconforto no outro e a gente nem sabe, né? Às vezes a gente está lá fazendo o amigo bondoso, presente, né, de confiança, mas em algum momento, alguma ação dá uma escorregadinha ali e também acaba não sendo tão legal para o outro, né? Então também pode acontecer o contrário, né? Não é só o outro que frustra a gente também frustra o outro, mas às vezes a gente nem sabe disso, né? Então é tentar se colocar no lugar do outro para que a gente possa fazer essa avaliação, né? De quanto essa confiança vale a pena ser mantida ou ser perdida por conta de alguma ação ou alguma fala que o outro teve ou que eu tive com o outro, né? Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente também está falando disso, né? Porque por máximo que a gente tenha autoconfiança e é a confiança que a gente dá e tem essa troca com o outro, as situações conflituosas também podem acontecer de um lado e de outro, né? Então não é só o outro que me frustra, eu também frustro o outro, né? Então é pensar nessas possibilidades que às vezes a gente não tem ação muitas vezes por querer ou por vingança ou por maldade. Está na sua essência, né? Então quando está na sua essência, você age de uma forma tão natural que para o outro às vezes é uma ofensa, né? E pode causar realmente algum desconforto que faz até a pessoa perder a confiança que ela depositou em você, né? Então, se está na sua essência e faz parte da sua personalidade, claro que existem situações em que devem e podem ser melhoradas, né? Por isso que eu sempre digo, trabalhando o autoconhecimento para a gente identificar isso, para que a gente possa ir melhorando os aspectos que a gente precisa melhorar. E assim a gente consegue construir relações melhores. Tá bom, gente? Então hoje a gente fala sobre autoconfiança e confiança e a gente encerra por aqui, tá bom? Muito obrigada a todos. Vou passar aqui a